Então, bom dia a todas e a todos. É com enorme satisfação que, em nome do Instituto de Relações Internacionais, abro, junto com a querida aqui coordenadora da graduação, Manuela Trindade, o primeiro seminário de graduação desse semestre, intitulado Modalidades de Guerra no Cotidiano, a circulação de práticas de segurança em perspectiva local e global. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o time aí que idealizou e organizou o seminário, as professoras Mônica Herz, Manuela Trindade e Jana Tabaque. Além de também agradecer aí toda a equipe, né, do setor de projetos, para quem que está sempre com a gente, possibilitando esses eventos. Então, Cláudia Darcy, Vinícius Ked, Clarinha Costa, Vitória de Faria e Igor Barreto. Né? Eu queria começar um pouco ressaltando a urgência e a importância desse debate, né, tendo em vista aqui no curto espaço dessa mesa aqui de apresentação, de abertura, né, mais um jovem negro é executado no Brasil. Tá? Eu vou começar um pouco lendo algumas manchetes do jornal de hoje, né, que eu acho que fazem um retrato claro da militarização, né, e da lógica de guerra inscritos aí na nossa cidade. Então, revolta contra a ação da polícia mobiliza comunidades. Moradores de Vila Kennedy fecharam a Avenida Brasil e incendiaram um ônibus, em protesto pela morte do pedreiro José Pio Júnior, baleado enquanto trabalhava numa laje da comunidade. Eles dizem que o tiro partiu de policiais e que não havia confrontos na região. A PM alega que revidou disparos dos bandidos. Na Cidade de Deus, blindado policial destruiu barracos, revoltando moradores que interditaram uma rua. São Paulo. Jovem é chicoteado após furto de chocolate. Adolescente de 17 anos diz ter sido obrigado a se despir e foi vítima de tortura durante 40 minutos, inclusive com fios elétricos trançados usados por seguranças de um supermercado da zona sul da capital. Mais embaixo, agentes do metrô paulistano agridem moradores de rua. Enfim, de alguma forma, todas essas manchetes nos dizem, né, quem são, né, os alvos, né, dessa política de guerra, né, que tem aí marcadores bem específicos. Né? Então, a gente pode dizer que essa guerra tem como alvo, né, a população, a gente pobre, negra e favelada. Por outro lado, né, o outro componente dessa guerra diz respeito a um Estado, né, e classes dominantes que participam, né, dessa política de extermínio e que urgem, né, por mais e mais armas, por mais policiamento, por mais controle, por mais repressão e por mais vigilância, né, e que, né, se espalham aí, né, por todos os cantos e capilaridades da vida social, né, nos presídios, nas escolas da periferia, nas manifestações populares. Né? E, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que, né, essa militarização da vida cotidiana é fruto também de um processo de militarização das mentes e também de neoliberalização das mentes, em que grande parte da população aplaude políticas neoliberais que pauperizam, que endividam, que produzem injustiça social e que distribuem precariedades. Né? Então, de alguma forma, né, eu acho que a gente tem que pensar
na combinação de 3 fatores, né, que vêm, de alguma forma, contribuindo para a alimentação, historicamente, né, vem contribuindo para a alimentação desse quadro de guerra que hoje a gente assiste aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, por um lado, né, uma sociedade, né, que vende, de alguma forma, a militarização da vida cotidiana como, né, justamente a solução para o problema de segurança pública do Rio de Janeiro, né, e que, de alguma forma, se beneficia de um circuito global, né, de transferências de técnicas e tecnologias voltadas para a produção do medo e do controle. Né. Em segundo lugar, essa mesma sociedade, ela, de alguma forma, elege determinados espaços e determinados corpos como, né, justamente os alvos naturais dos testes, né, que vão ser feitos por essas novas técnicas e tecnologias. Né. Então, de alguma forma, elege determinados espaços como justamente espaços de morte, né, como a gente viu aqui nas manchetes, espaços do fazer morrer, né, espaços da necropolítica. E, combinado com tudo isso, né, como eu falei, políticas neoliberais que, de alguma forma, reproduzem desigualdades e precariedades, né, através da sociedade, né, mas também de forma bastante assimétrica no âmbito da sociedade. Então, eu acho que a combinação de todos esses fatores é uma combinação extremamente explosiva e desumana. E o papel da academia, o papel do IRI, o papel da PUC, o papel dos movimentos é, de alguma forma, né, de refletir, né, criticamente sobre tais estruturas, sobre tais dinâmicas. Né? E é nesse sentido, justamente, né, que eu acho que esses 3 dias de seminários podem ser extremamente produtivos, enriquecedores nesse sentido. Né? E, por fim, eu desejo boas-vindas para todos, para todas, para o público, para os convidados nacionais, para os convidados internacionais. E não podia deixar de falar, Felipe, a gente te ama. Beijo. É você. É você mesmo. Bom dia. Bom, eu vou dar sequência à fala da Marta. Eu também gostaria de começar agradecendo, né? E em nome de minhas parceiras de comissão organizadora, a professora Mônica Hertz, sentada aqui ao meu lado, a professora Jana Tabac, que agora nos deixou para a UERJ, também sentada ali na frente. Gostaria de agradecer a você, Marta, por todo o apoio que recebemos do IRI em termos de recursos e infraestrutura, além da abertura e do encorajamento que tornaram a realização desse seminário possível. Eu gostaria de agradecer também à equipe do Núcleo por toda a paciência, organização e excelência ao longo dessa trajetória. Clara, Cláudia, Vinícius, Vitória, Igor, a participação de vocês foi fundamental para tornar essa empreitada possível, não apenas possível, mas também menos traumática. Eu preparei um discurso porque eu sou uma péssima gestora do tempo e eu não queria me estender demais. O Rio de Janeiro está em guerra. Essa frase tem sido vocalizada de forma exaustiva por aqueles que apoiam operações policiais e militares cotidianas em nome de um combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, tão organizado que nunca saiu das favelas. A mesma frase, no entanto, também é vocalizada por aqueles que almejam chamar atenção para a gravidade de violações de direitos humanos resultantes dessa guerra. Violações estas que compõem um quadro perturbador para aqueles que vivem nas comunidades do Rio. A estranha coexistência de lados opostos em uma nem sempre existente conversa convida à reflexão. O que aglutina tais narrativas em um mesmo campo de disputas? Eu diria a militarização da segurança pública. De um lado, defendida com unhas, dentes, helicópteros e granadas, como o único necessário e mais eficiente meio para uma sociedade pacífica, em que todos aqueles que têm possam assegurar sua posse. De outro lado, a militarização da segurança pública como um problema, a ser resolvido por ativistas, acadêmicos, políticos, gestores e até por policiais recalchutados. Não estou esquecendo de ninguém. Há alguns anos se fala na América Latina sobre o pervasivo problema da militarização da segurança pública que nos atinge simultaneamente como solução e problema.
Sobre esse container territorial latino-americano, debruçam-se ativistas, acadêmicos, políticos, gestores e até policiais recalchutados. Não estou esquecendo de ninguém. Ocorre que o grande consenso entre determinados círculos da sociedade quanto ao problema da militarização da segurança pública parece não contemplar a possibilidade de que essa discussão não possua apenas dois lados, a favor ou contra a militarização. Isso porque os outros lados dessa discussão emergem na medida em que identificamos os múltiplos entendimentos sobre o problema da militarização. O que estamos entendendo por militarização? Dentro de que termos viemos a construir o problema da militarização? O que nos inquieta quanto aos efeitos dessa militarização? O problema somos nós mesmos? Este evento busca contribuir na direção dessas perguntas. Em uma nota pessoal, encorajo que as discussões que aqui terão lugar confrontem ao menos 3 práticas de confinamento analítico. A primeira delas diz respeito ao confinamento territorial, com o qual viemos a reforçar países problema, cidades problema, favelas problema. Em um mundo tão conectado nesse infomar, o que faz com que a gente tão facilmente ancore os nossos diagnósticos de problemas em containers territoriais? Por meio desse exercício, somos encorajados a pensar onde começa e onde termina o problema da militarização. Além disso, e esse é o segundo ponto, com muita frequência vemos o confinamento do problema da militarização a corporações específicas, seja a polícia, que se militarizou, ou o militar, cada vez mais presente onde ele não deveria estar. Leituras nessa vertente enfatizam a socialização que caracteriza a corporação militar como fonte do problema. Acabar com a polícia militar, acabar com o regime de caserna, expurgar os militares para fora da segurança pública. Essas são apenas algumas das versões nessa linha. Mas, ao nos atermos a essas corporações, não estaríamos ocultando as condições históricas que fizeram com que a guerra, o policial e o militar emergissem como solução a problemas de ordenamento no Estado moderno? Por fim, o confinamento temporal. Ora, como sugere o próprio título deste seminário, perguntar de que modo a guerra está presente no nosso cotidiano nos coloca em indigesta constatação. Quando, então, começa e acaba a guerra? Talvez nunca se tenha confinado tanto o debate, nunca se confinou tanto em presídios, nunca se confinou tanto em condomínios, emparedamo-nos em nossos próprios muros. Que esse evento seja um oxigênio analítico a narrativas hoje confinadas a fórmulas mágicas da paz. Muito obrigada. Agora a gente vai ceder lugar para o primeiro painel, que terá como presidente da mesa a professora Mônica Hertz. Queria convidar, então, Philippe Bonditti, Matt Davis e Marido Menegatti para se juntar a nós. So good morning to all of you. Bom dia a todos. After this introduction, I think we can move straight to our very, very special participants. So I'll just move to introducing them. I'll introduce all of them immediately so that we don't have to stop during the presentations. The title of this panel is The Structures of War, Modernity, Capitalism, Violence, and its Transformation in Contemporary Politics. So it is our great pleasure to have here Matt Davis, who also works at Newcastle, but primarily he works here. Matt Davis é bacharel em espanhol pela Colorado College, mestre pela Escola de Pós-Graduação em Estudos Internacionais da Universidade de Denver e doutorado pela Escola de Pós-Graduação em Estudos Internacionais da Universidade de Denver. Matt ingressou na equipe de política da Universidade de Newcastle em 2006 como professor de Economia Política Internacional. Até recentemente, ele era diretor dos programas de pós-graduação em política e atualmente é diretor do programa de graduação para o mestrado em política mundial e cultura popular. Sua pesquisa atual envolve uma crítica teórica da economia política internacional contemporânea. Seus interesses de pesquisa incluem economia política internacional, cultura e trabalho.
Depois nós teremos o prazer de ter aqui Marildo Menegatti, da UFRJ. Muito obrigada por estar aqui, Marildo, conosco. Ele possui graduação em Filosofia pela UFRJ, mestrado em Filosofia também pela UFRJ, doutorado em Filosofia também pela UFRJ e pós-doutorado em Filosofia pela USP. Atualmente é professor associado, lotado no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ. Tem experiência na área de Filosofia Social e Política e Teoria Crítica. Atua principalmente nos seguintes temas: crítica da economia política da barbárie, militarização do cotidiano e crítica da cultura. E, finalmente, o Felipe, essa pessoa que foi embora, nos deixou aqui há 6 anos atrás com um buraco enorme. Doutorado em Ciência Política, Felipe ingressou na ESPOL em outubro de 2015 como professor associado em Ciência Política. Antes disso, havia sido pesquisador assistente no CERI Cienspo, pesquisador associado no Instituto Watson de Estudos Internacionais da Brown University, professor assistente, muito mais importante que tudo isso, no Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Sua pesquisa explora as mutações contemporâneas da modernidade política, que ele analisa do ponto de vista mais específico das políticas de segurança e antiterrorista nos Estados Unidos, na França e no nível europeu, a partir de uma perspectiva inspirada no trabalho de Michel Foucault, entre outros. Ele também é pesquisador associado do Laptop SPA da Université Paris 8 e do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Então, tendo apresentado essas 3 pessoas muito especiais que nós temos aqui hoje, eu passo a palavra para o início dos trabalhos para o professor Matt Davis. Cada um de vocês terá entre 15 e 20 minutos. Okay. I don't know if you need a... Well, I think first thing, bom dia. You need the mic. I need the mic. Yeah. And I'll need the PowerPoint too. Okay. Bom dia. But for the translation, I want to first apologize for actually delivering my talk in English. I can understand Portuguese, about 80%, but my spoken capacity is lamentable. So I'll be delivering the talk in English. I also, by way of introduction, I would like to point out that this is a work in progress that I'm writing with Ana Clara Telles, who some of you will know. She's a PhD candidate here at IRIDI. And Ana Clara, unfortunately, could not be here with us today, so I'm presenting on my own. I'm not just saying that so that I can share the responsibility for any errors or problems in the argument. Okay, and I'm told that I can advance the slides, so fingers crossed. Now, this paper argues that urban militarization in Rio de Janeiro, which is to say the organization of everyday life in order to produce violence, depends on the production and reproduction of space that expresses life in favelas as a threat to the project of sovereignty of Brazil's ruling forces. The argument is built through an aesthetic approach to urbanization. The paper considers how favelas have contributed to producing horizons of sensibility in Rio. Militarization in these contexts is a form of domination, an historical residue made culturally dominant in order to sustain the violence of the colonial past in the present. We also examine militarization in relation to emergent practices of disorder and disruption. These emergent practices and forms open political possibilities of and against militarization. There is an historical link between the use of military violence to consolidate sovereign space in Brazil and the processes of informal urbanization. The political dynamic of sovereignty in Brazil has played out in various registers, in terms of consolidating a national territory, in terms of struggles over access to land, and in terms of Brazil's insertion into international circuits of capital violence and recognition. As a result of these, the political dynamics of sovereignty in Brazil determine the processes of urbanization. While the processes of capitalist development in the post-colonial projects of consolidating the state in Brazil have played out as logics of organizing everyday life in the favelas, they have also been forces that disorganize these spaces. They put things and people in their place while at the same time undermining and destroying those places. Now I think we shall see. Slower? Certainly. They're trying to keep up, sorry. I will slow down a little bit. Now this worked, yes.
There is a mythology surrounding the naming of informal urban settlements on occupied land in Brazil as favelas, which stems from the name of a spiny flowering plant of the sertão, brought to public consciousness in Rio by soldiers returning from the Canudos War. In her book, A Invenção da Favela, Lícia Valadares offers a more complex analysis of the relationship between the Canudos War and the invention of the favela. She argues that Morro da Favela earned its name because in Canudos there was already a Morro da Favela, where Canudos' entrenched fighters resisted the Republican army. Taking this hill was a decisive step for the army to finally defeat the resistance in Belo Monte. This alternative explanation has great symbolic connotations, according to her, as it relates to the resistance and to fighting a powerful and oppressive enemy. The Canudos War was precisely about this, the Brazilian Republic fighting a rebellious community that refused to adhere to Republican ideals. Under the influence of Euclides da Cunha's account of the Canudos War, Os Sertões, Rio's intellectual elite started seeing the favelas of Rio de Janeiro as the rebellious rural inside the urban. Favelas did not conform to the ideal of a modern city, capital of the Republic, because they referred to the idea of sertão, precarious housing, disorganized urbanization, absence of regularized private property and public services, moral deviances, such as prostitution, banditry, unemployment, all highly racialized categories, and of course, the locus of contagious diseases. So not by chance, the first interventions of public authorities in the favelas were sanitizing. The Campagna Sanitarista, led by the physician Oswaldo Cruz in 1907, this is figure 1, is a cartoon published in 1907 in O Malho, a satirical magazine where one can read, "A desirable cleansing, hygiene will clean the Morro da Favela," next to this Estrada do Ferro Central. For that, it has summoned residents to leave in 10 days. So that's to say, forced removals have always been a focus of urban policy in Rio. Now, while forced removals have been a constant in Rio's urban policy, representations of the space of favelas have changed in two linked but conflicted ways. On the one hand, urban violence has surpassed health as the concern that drives the policies for intervening in the favelas. These policies are now articulated in the terms of policing rather than cleansing, as demonstrated both by the implementation of the police pacification units, UPPs, and the intervention of the army. So here is a figure from a film many of you will know, which is Cidade de Deus. And here, from another film you'll all know, Tropa de Elite. And these images are taken from films that gained widespread international acclaim. And they also help insert the favela into international markets and circuits of capital accumulation through tourism and through international cultural products. Adriana Kurtzer refers to this branding of the favelas as favelization. This process relies and reproduces the violence in the everyday life of the favelas as a kind of a kitsch identity. Some of you might recognize this as well, favela tourism. So here we get to pretend to be in a military type vehicle in order to see the dangerous favelas. Or this, David Elia's stray bullet chairs. Some of you may also recognize this. These are the holes in these chairs are manufactured and then lined with gold rings. So they're very expensive private art collection that take advantage of the notion of the bala perdida. Finally, Zazzle produced a t-shirt some of you may also recognize. You can find these on the web. Now, given, of course, this is about the insertion of the violence of the favelas into various circuits of international trade. That's what each of those images actually refers to. Given the contradictory forces at work here, that is, between violence as a provocation for police and military intervention and violence as an identity marker useful for international branding, the expressions of these forces are also contradictory. In the paper, we label these forces as organizing and disorganizing. It was tempting to use the language of policing versus politicizing, but as we'll show, the disorganizing forces do not necessarily lead to political mobilization or litigation. So the right to the city is often overwhelmed by the wrongs of the city. Now, organizing can take the form of efforts to control the movements of people. Much more could be said about the policies of forced removals in favelas if we had more time. Here, we will just note that this removal also takes place on an aesthetic plane. And in this case,
to help control the movement of tourists. This was a map produced by Rio Tour in the run up to the Olympics, so that people would not necessarily accidentally wander off into a favela. They removed the favela from the map. But in terms of the organization of violence in everyday life, controlling the movement of bodies of favela residents highlights the militarization of urban space in Rio much more directly. Here's a photograph from Operação Verão. Since I'm in Rio, I probably don't need to explain to most of you what that was. But these were, for those of you who are not from Brazil, what happened was that the police would stop buses coming from the north zone or the west zone on their way to the beach and make the young men get off and prove they had the fare to be able to return home. And if they didn't, they detained them. So in other words, they were controlling access to the beach. And then even more directly, here's the police actually checking favela residents, not allowing them to leave until they stop to have their photographs taken. If we had more time to talk about and analyze this, I'd love to talk about it in the context of Walter Benjamin's take on photography and the work of art in the age of technical reproducibility, but that's another topic. Now, disorganizing, on the other hand, refers to the consequences of organizing violence in everyday life that in turn make everyday life difficult or impossible to reproduce. Here's a photograph of an aftermath of a police operation. And here's another really important photograph, I think, of some women returning home from shopping. Now, these images, these last two images, they differ in very important respects from the ones that were reproduced regarding for international circulation. In the first place, these images were produced by the favela residents themselves, rather than filmmakers or artists from outside the communities. Now, this is not to fetishize some allegedly authentic favela voice, but rather to point towards how different aesthetic choices are made. These two images drive home the everydayness of the precarity of the residents of the favelas, the everydayness of the violence that they actually endure. Instead of the spectacle of a gunfight, the loss of a refrigerator. Instead of young men firing guns, young women attempting to take care of the shopping and their families. Students of international relations will have long acknowledged that the problem of sovereignty and modernity is principally a spatial problem. Outside the boundaries of territorial national state, authority is supposed to be authorized through the recognition of other states. Inside, it is authorized through the binding together of the political community. However, such images of politics, with political communities inside and anarchy outside, ignore the ways that space itself is a problem for the sovereign authority. In this paper, we've examined how representations of the favelas simultaneously bring them inside projects of governance and accumulation and separate them outside as sources of violence and threat to security. The policies for the pacification of the favelas exemplify this contradiction. On the one hand, urbanization was supposed to improve the delivery of public services and improve social mobility for the residents of the favelas, integrating them into the urban fabric. On the other hand, the escalating police presence and racially targeted violence define favelas as conflict zones to be occupied and colonized. In the context of Rio's aspiration to be a global city through promoting Brazil's role in the BRICS and through urban regeneration organized around preparations for the mega events like the 2014 World Cup or the 2016 Olympics, favelas became iconic representations of Rio, and certain restricted, contradictory spaces opened for the favela residents to assert themselves as political communities. The current violence unleashed upon these communities has been an effort to close these spaces and to put people in their place as dangerous outsiders, or to treat them as brutes to be exterminated. But attempting to shut down the representational spaces gained by the favelas does not resolve the contradiction at the heart of urbanism in Rio. Favelas remain an indispensable resource for dwelling in the city, and their residents continue to require and demand recognition from city and state officials for their rights to the city. That's it. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer o convite. Eu vou fazer uma exposição, eu vou improvisar bastante por causa do tempo. Eu vou tentar me deter em 3 temas. E vou tentar expô-los historicamente, então. Eu teria que fazer várias explicações de como é que eu uso aqui um conceito que é crítica da economia política da barbárie. Infelizmente, eu não poderia fazer isso detidamente, mas depois do debate a gente pode aprofundar essa ideia de por que um filósofo
faz uma crítica da economia política da barbárie. A primeira coisa que eu vou analisar, e as três vão se misturando, né, na minha fala, né, mas o primeiro objetivo é mostrar como a gente está vivendo uma transformação do político, né, que, no nosso quadro atual, é uma forma dissolutiva do universo público do político. Né? Isso não é a primeira vez na história moderna. Nos anos 20 e 30 do século XX, isso já havia ocorrido, só que naquela época, ao invés de ser um momento dissolutivo das formas, era um momento de organização autoritária das formas do político, né? Seja no estado do planejamento ao Ocidente, o estado do planejamento ao leste europeu, né? Eram formas de constituição do que se chamou de capitalismo monopolista. O segundo aspecto que eu vou analisar é uma ideia de que o capitalismo está numa crise, e possivelmente essa crise ela é única na história do capitalismo, única porque talvez nós tenhamos chegado a um ponto final. Né? Também não é a primeira vez que uma sociedade chega ao seu ponto final. Ponto final não significa que nós teremos um dia D, mas significa que nós estamos vivendo uma longa decadência. Né? E como toda longa decadência ela é patológica, então é dentro desse quadro que eu apresento a minha análise. Né? E, por fim, eu queria também mostrar para vocês que aquela velha tese de Clausewitz, de que a guerra é a política por outros meios, né? Esse jogo camaleônico entre guerra e política, né? Ele se apresenta para nós permanentemente e ele pode nos ajudar a explicar os fenômenos que nós queremos entender nesse seminário. Começo, então, com o quadro histórico, que é o fim da Guerra Fria. Né? Esse quadro histórico, que é o fim da Guerra Fria, se nós entendermos ele apenas como os acontecimentos de 89, o fim do Muro de Berlim, né? Nós estaríamos fazendo uma leitura muito pobre desse processo. Na verdade, o fim da Guerra Fria ele começa como um processo histórico nos anos 70, numa grande crise, né? Uma crise em cascata da sociedade pós-Segunda Guerra. Eu colocaria como primeiro acontecimento o fim do acordo de Bretton Woods, né? Ou seja, aquele acordo ele dava uma estabilidade monetária ao capitalismo pós-Segunda Guerra. Né? O segundo acontecimento que é decorrente desse e está articulado com esse é a crise dos petrodólares, que vai começar a produzir o que mais tarde nós vamos chamar de uma economia financeirizada. E o último grande acontecimento desse processo foi a primeira grande recessão mundial pós-29. Essa recessão mundial pós-29, de 74 a 75, ela foi o início do que mais tarde nós vamos chamar de políticas neoliberais. Né? Então, vejam, quando nós chegamos em 89, e que acaba o socialismo real do leste europeu, se tendeu a entender isso como o triunfo de um dos polos da Guerra Fria. Né? Mas, na análise que eu estou propondo para vocês, 89 assinalava, de fato, o aprofundamento da crise iniciada nos anos 70. Né? E o fim do chamado socialismo real era apenas o aprofundamento da crise que nós podemos entender e observar ela no Ocidente, né, a partir dos programas neoliberais. Todos os programas neoliberais eles já são programas de crise. Né? Eles são tentativas desesperadas de se tentar contornar essa crise. Então, vejam, não há o que comemorar com o fim do socialismo real, não há o que comemorar com o fim do Muro de Berlim. Tá? Nós estamos, na verdade, apenas no aprofundamento de um processo de crise que, desde então, eu poderia aqui descrever as inúmeras crises mundiais, né? A crise dos tigres asiáticos nos anos 90, a crise do México nos anos 90, assim como da Argentina, Brasil, né? As crises dos anos 2000, a Bolsa de Valores de 2001 nos Estados Unidos, a crise de 2008. Veja, é um processo contínuo. Tá? Isso nos dá o quadro de que nós vivemos hoje, evidentemente, numa sociedade em colapso mundial. Né? Volto a insistir, esse colapso pode ser lento, em alguns momentos ele pode ser bem acelerado. Este quadro vai alterar o que nós chamávamos de Guerra Fria. Né? A Guerra Fria, numa chave de um autor francês, Castoriadis, né? Ele dizia que, diante da Guerra Fria, nós tivemos que
ressuscitar a política. A política foi a forma de mediação, né, para se evitar a guerra, né, que tinha aí uma outra fórmula, diferente da Guerra Quente, como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né. Muito bem, diante do desmoronamento da Guerra Fria, né, a política vai perder seu espaço e nós voltamos à guerra. As formas de guerra, a partir dos anos 90, né, principalmente do único império que sobra, e é um império decadente, como os Estados Unidos, a forma da guerra que ele vai utilizar são as guerras de ordenamento mundial. Essas guerras de ordenamento mundial, o modelo é o Iraque, né, nós poderíamos usar aqui Afeganistão, e os Balcãs e tantos outros modelos, né? Essas guerras, elas não têm o sentido que tiveram no passado, que eram guerras de ocupação, né, que eram guerras de imposição de uma potência. Né. Elas são apenas formas de organização daquilo que ainda resta nesses países como espaços de valorização do capital. Né. Então, uma chave para nós podermos entender o que eu acabei de falar, né, é observar que depois da invasão do Iraque, né, o país foi altamente destruído por aquela invasão, né, não houve nenhum processo de reconstrução, não há recursos para essa reconstrução, né, e tampouco o papel dessas guerras, né, é reconstruir esses países numa outra lógica depois de desalojado do poder os seus governantes. Né. Bom, dadas essas formas de guerras de ordenamento, o que vai de fato se espalhar pelo mundo, e elas estão articuladas, são as guerras civis. Tá? Nos anos 90, nós tínhamos mais de 40 guerras civis espalhadas pelo mundo. Então, vejam, o fim da Guerra Fria, né? O fim daquele quadro de ordenamento em que a política teve que ocupar o papel da guerra, né? Se retorna à guerra e se retorna a novas modalidades da guerra, que são as guerras civis do nosso tempo histórico. Né? E essas guerras civis são desdobramentos dessas guerras de ordenamento mundial. Vejam, sobre a guerra civil, há uma polêmica muito interessante na teoria política. Eu me refiro aqui a dois autores, né? Hans Isberger, que é um poeta, né, um ensaísta alemão, e o Giorgio Agamben, ambos em tempos diferentes, né? O Hans Isberger nos anos 90 e o Agamben em 2002, em Princeton. Eles começam a apresentação de um discurso, de uma aula sobre a guerra civil, dizendo: não há uma teoria útil e confiável sobre a guerra civil. Essa observação que eu faço, ela vem a propósito por uma questão muito concreta. Né? Vejam, se eu estou afirmando aqui que desde os anos 90, né, se espalham pelo mundo uma quantidade enorme de guerras civis, a não teorização da guerra civil, ela é, de fato, um elemento que nós devemos levar em consideração. Tá? Se a guerra é a política por outros meios, vejam que é um ponto cego a não teorização da guerra civil. É alguma coisa da seguinte ordem. É como se a inteligência mundial, né, a nível mundial, diante dessa nova transformação do político, resolvesse justamente esconder as suas cabeças, né, fechar os seus olhos. Bom, eu voltei a um autor, e vocês vão me permitir voltar a esse autor, que é um autor já completamente esquecido, e não há aqui uma simpatia direta por ele, mas a compreensão de que ele foi um grande personagem histórico, que ele entendia muito de guerra, que é o Leon Trotsky. O Leon Trotsky, como vocês sabem, ele foi organizador do Exército Vermelho, né? Ele foi um dos grandes comandantes da Guerra Civil Insurrecional, que levou os bolcheviques ao poder, e ele tem alguns ensaios sobre isso que são muito curiosos. Né? O que eu vou me referir agora é um ensaio, é uma palestra dele, né, aos oficiais do Exército Vermelho, em que ele tenta produzir uma teoria da guerra civil. Eu vou pegar duas ideias dele que me interessam muito. A primeira, ele está lá nos anos 20 e ele diz o seguinte: a guerra civil, na época dele, ela é um momento preciso da história mundial. Tá. Na articulação dele, quando ele diz ela é um momento preciso da história mundial, ele quer dizer o seguinte: nós saímos de uma grande guerra, a Primeira Guerra Mundial. Ele vai chamar essa grande guerra de uma guerra imperialista, e ele diz uma decorrência do resultado dessa guerra são guerras civis. E ele não está, evidentemente, equivocado. Né? Nós tivemos a guerra civil na Rússia, que redundou na Revolução,
depois uma continuidade da Guerra Civil. Nós tivemos Guerra Civil na Hungria, nós tivemos Guerra Civil depois, mais tarde, na Espanha, nós tivemos Guerra Civil na Alemanha. Enfim, isso se espalhou bastante por vários países da Europa, né? O que nos interessa aqui é perceber que há uma relação entre os ordenamentos do mundo, por meio de guerra, seja a Guerra Quente ou a Guerra Fria, né, e o desdobramento desse ordenamento no mundo em formas de guerras civis. Né? Naquela época, dadas as guerras imperialistas e o seu resultado, nós tínhamos um modelo de guerra civil, que ele chamava de guerra civil insurrecional, de libertação nacional. Na nossa época, e é isso que eu estou querendo sugerir, dado o fim da Guerra Fria, dadas essas formas das guerras de ordenamento mundial levadas a campo pelos Estados Unidos, nós temos um novo tipo de guerra civil, que são guerras irregulares e que elas têm um caráter muito diferente do que elas tiveram nos anos 20 do século passado. Nos anos 20 do século passado, as guerras civis elas tinham, de fato, um confronto, uma disputa pela fundamentação do Estado, pela constituição de uma nova forma de poder. Nas guerras civis do nosso tempo, nós temos um processo de dissolução do Estado. Elas são uma forma politizada do caos. Essa forma politizada do caos, ela não implica, evidentemente, que nesse modo do político esteja colocado qualquer possibilidade de emancipação humana. É apenas uma forma de organização do espaço público para fins que podem ser absolutamente privados. Vejam, a segunda ideia do Trotsky que eu quero trazer aqui, que é muito importante para a nossa análise, ele diz o seguinte, ele era um bom leitor de Clausewitz, né? Então ele diz o seguinte: sim, é verdade, a guerra é política por outros meios. Ele diz, a guerra civil, das formas da guerra, é a mais íntima à política, é a mais próxima da política, né? E ele diz, mas cuidado, cuidado, a bitola da guerra, o modo de ser da guerra e o modo de ser da política, né, eles são diferentes. Quando a política passa para a guerra, não são as instituições da política que estão fazendo as intermediações, é a própria guerra. Portanto, nós não vamos encontrar, quando a política se transforma em guerra civil, a política sendo realizada por mediações, por cerimônias, por instituições. Nós vamos ver a política sendo realizada meramente por violência. Portanto, veja, sim, né? A guerra é a política por outros meios, mas é a política na sua forma violenta, bruta, destrutiva, altamente destrutiva. Portanto, isso eu vou usar aqui como uma base de uma teorização muito precária, né, da guerra civil, fazendo esse contraponto da guerra civil dos séculos XX, né, as guerras do século XX com a guerra civil da nossa época, para poder me deter num aspecto da guerra civil. O Trotsky diz o seguinte, né, é inevitável que nas guerras civis surjam milícias. Na época dele, ele diz, as milícias têm um papel progressista. Olha só que coisa curiosa. Né? Nos anos 20 do século passado, né, se produzem milícias, e ele diz, elas tiveram um papel progressista. Mas, diz ele, cuidado. Uma vez instalado o poder, o papel progressista delas se encerra. Tá? Então, neste momento, é fundamental retomar o poder, diz ele. Bom, observe, né? Há um fenômeno, então, que é a produção das guerras civis e, dentro dela, dessas formas de organização militar que são as milícias. E vai dizer o Trotsky, para fechar esse raciocínio, as milícias têm vantagens imensas em relação ao exército. As milícias são porosas da disciplina política, enquanto o exército é uma organização hierárquica, centralizada. As milícias não são hierárquicas e não são centralizadas. Elas são absolutamente adequadas às guerras civis. Vejam, todos os conceitos se modificam historicamente. Eu não estou sugerindo nada além do fato de que nas guerras civis surgem milícias. A guerra civil da nossa época, ela é evidentemente diferente da guerra civil do século XX. Né? A guerra civil da nossa época é um momento, né, catastrófico, né, um tanto quanto avançado, né, do fim de uma forma de sociedade, que é a sociedade globalizada, do capitalismo globalizado. Aqui eu vou fechar o meu raciocínio, então meu tempo está acabando, com a seguinte questão. Em outros tempos históricos, a guerra civil ela tinha um papel político aberto.
Na nossa época histórica, a guerra civil ela tem um papel daquilo que eu chamo de uma economia política da barbárie. O que vem a ser uma economia política da barbárie? A economia política da barbárie é uma época em que a guerra ou outras formas de ação violenta, elas têm a função justamente de produzir rapinas, roubo, no sentido mais amplo do termo. Né? O roubo pode ser uma reforma da Previdência, por exemplo. Isso é uma economia política da barbárie. Né? O roubo pode ser uma vasta privatização feita da forma mais canhesta possível. A rapina pode ser, né, o uso que se faz do domínio sobre um certo território, cobrando dos seus moradores o pagamento por esse tipo de poder. Né? A rapina, se vocês se derem ao trabalho, por exemplo, de ler o cotidiano de uma guerra, como, por exemplo, a guerra do Iraque, a guerra da Síria, né, a guerra dos Balcãs, essa rapina ela não é apenas lá um aspecto comum, concentrado, mas ela é muito comum ao nosso cotidiano. Né? Basta vocês se deslocarem para a periferia das grandes cidades brasileiras. Ela está lá instalada. Né? E eu não estou colocando isso num sentido moral. Veja, eu insisto, isso é a expressão de um momento de crise do capitalismo. Né? No momento de crise do capitalismo, em que a produção de valor, no sentido clássico do termo, por meio de fábricas, da economia funcionando, né, de forma normal, não é mais possível, quando o capitalismo bate nesse seu limite, e a única forma que ele tem de produção de riqueza é uma produção fictícia de valor, que é a sua financiarização, essas formas de apropriação do valor de uso, essas formas de rapina, elas se tornam uma alternativa de enriquecimento básica. Veja, então nós estamos vivendo um tempo histórico, fecha aqui meu raciocínio, né, em que a crise dissolutiva de uma forma social, ela produz de fato uma mutação do político para a guerra, mas um tipo específico de guerra, que são as guerras irregulares da nossa época, e o papel das guerras civis irregulares da nossa época não é uma tomada de poder. As guerras civis da nossa época são um método, um instrumento de rapina. Né? É diante deste quadro que nós precisamos pensar, se nós quisermos de fato que haja um futuro, qual é a alternativa que nós podemos apresentar. Eu estou convencido que a alternativa não é voltar ao passado, não é nos atermos no que nós já tivemos. Né? A alternativa seria, de fato, inovarmos criticamente, né, diante desse quadro. Essa é uma questão para debatermos, então. Obrigado. Também devo desculpar, bom dia a todos. Também devo desculpar porque vou também apresentar em inglês. Mesmo se parece que meu português melhor agora que 6 anos atrás, mas ainda está muito mais fácil para mim falar inglês, então desculpe. And so I'm switching to English basically. So thank you first. Thank you to Monica. To Jana, Emanuela, for inviting me to this event. I had been looking forward. Let me have this starting. Sorry. I had been looking forward to come back to Rio since I left this wonderful city 6 years ago, after having spent 3 fantastic years here at PUC within INERI. And I have to say that I could not imagine a better way to come back than as a participant to such a great event, which I think is the kind of highly needed event for interrogating our contemporary condition. And under this condition, the complex ways in which our relation to violence is transforming in a time with such concepts like wars, militarization, global policing, radicalization, extremism, terrorism, counterterrorism proliferate in ways that seems to make us lose the sense of what exactly is going on. I believe that this question, the question of what's going on, is the driving question for many of us here. And I would add, should even increasingly become the driving question for us scholars,
who want to politically engage with our time. The what's going on question is an invitation to what Michel Foucault, after Immanuel Kant, had come to call an ontology of the present, or a historical ontology of ourselves, or more simply maybe, a diagnosis. No doubt that every epoch has been calling for its own diagnosis, since Kant made the study of the actuality of the present the major task of philosophy. I'm afraid, though, that more than any other epoch before, our contemporary time is in the urgent need of a more precise, conceptually more refined diagnosis of what exactly is going on. Dangers proliferate. Threats against the minimal necessities for human communities to cohabit pacifically on this planet proliferate under the forces of populism, if not fascism, of environmental degradations, of increased inequalities throughout the world and financialization of capital, of reinvigorated segregating mechanisms against visible minorities, and so much more could be added to this already long list. I'm pretentious enough to think that what I am going to present this morning is no less than a diagnosis of the contemporary transformations of violence. It is certainly still very much improvable, and yet, having researched on the phenomena that we have come to identify under the concepts of terrorism and counterterrorism for more than 15 years, I believe that this diagnosis has some consistency. So let me start with the conclusion. That is to say, with what this diagnosis has come to be all about, namely, the emergence of a new problematization of violence. More specifically, my argument basically is to say that a new way of composing the problem of violence is currently in the making and has been in the making since the end of the Second World War. This new problematization of violence involves a new categorization of violence through the solid and lasting installation of the concept of terrorism at the heart of the modern discourse on violence. Claiming that a new problematization of violence is currently emerging might suggest that a previous one is reaching to its end. And yet this is not exactly my point, for reasons I unfortunately don't have time to further develop this morning. Rather, my point is to say that the historically accredited discourse on violence, the liberal myth or fiction, as Mark Neocleous calls it, namely the modern discourse on violence with its historically situated problematization of violence, is being inclined anew under the effect of this solid and lasting installation of the concept of terrorism within it. Mostly inspired by Foucault's archaeological mode of historical investigation, the research that led me to such a diagnosis consisted in tracing the re-emergence of the concept of terrorism since the end of the Second World War onwards. As already extensively showed in the existing literature on counterinsurgency, we actually see the concept of terrorism becoming the point of equilibrium of the military strategic discourse within a conceptual matrix also composed of the concepts of network, mobility, speed, surprise, vulnerability, to which it will gradually borrow its own meaning. But that's just half of the story. The other story to tell is that of the stabilization of the same concept of terrorism within the conceptual matrix underpinning the judicial and law enforcement discourse. And it is precisely at the meeting point of these two discourses, namely the military strategic discourse and the judicial and law enforcement discourse, that a concept of terrorism came to stabilize, borrowing its meaning from the concepts of insurgent,
rather than those of criminal or regular enemy, from the concept of network rather than the concept of surface and territory, and from the concept of threat rather than aggression and violent act. The newly formed concept of terrorism was isolating a violence, the now so-called terrorist violence, by distinguishing it from both the violence of states and of states among them in war, and the violence of individuals among them, ordinary crime as repressed by the judicial and law enforcement apparatus. The new problematization of violence that has gradually emerged is therefore no longer responding to the system of division between interstate military war outside and ordinary crime and police law enforcement inside, rather distinguishing external military war from domestic crime and its repression, and from terrorism and anti-terrorism also. Under this new division of violence, terrorism does not exactly relate to ordinary crime, rather becoming the object of special laws. E acho que a gente tem agora uma lei contra o terrorismo, é? Aqui também. Nor to war, with wars becoming boundless in both time and space. So anti-terrorism does not identify strictly with the military apparatus, nor exclusively with the judiciary law enforcement apparatus. This is how the hybrid forms of anti-terrorism, made up of special interventions or special operations, a concept now shared by the military and the police, have come to rely on both military and law enforcement knowledge that de-differentiate into a new configuration of security knowledge. Increasingly connected to computing knowledge, the newly configured block of security knowledge brings about an anticipatory governmental reason commanded by the very possibility of the unexpected surge of violence, which differentiates from the Machiavellian rationality of permanent alertness that was to characterize the modern prince facing the endless possibility of war. From there, the now massive resort to intelligence by both policing and military in war. By establishing the concept of terrorism as the new point of equilibrium of the discourse on violence, what I call the terrorism discourse, which is a discourse on violence which makes use of the concept of violence to speak about and appropriate this violence that keeps escaping the historically established concepts of war and crime. This terrorism discourse is not newly carving the phenomenon of violence without also disrupting the modern spatiality by subverting the geometric and telluric model of political modernity. I can unfortunately not further develop on this other aspect, for I must be about to reach my time. Let me just conclude, therefore, by saying that this diagnosis, should it be confirmed in the years to come, in fact suggests that as a concept, terrorism emerged as a solution to the crisis of the modern discourse on violence. I'm talking about the concept. It emerged as a solution to the crisis of the modern discourse on violence, the spatial and temporal determinations of which no longer allow neither to account for the empirical manifestation of violence, at least as comprehensively as they used to, nor the contemporary forms of hostility. Violence is now exceeding the historically accredited discourses and concepts that had allowed its relative control under modernity. In this very movement of its emergence,
I suggest that the concept of terrorism has come to act as an operator of not only the complex transformations of the modern discourse on violence, but of political modernity itself. In this picture, anti-terrorism or counter-terrorism can logically not be understood as the response or solution to terrorism. How indeed could something be a solution to a solution? What I'm suggesting here is that rather than being opposed, as they usually are in political, military, strategic, and media discourses, terrorism and anti-terrorism rather are twin concepts that operate the new problematization of violence. For this reason, rather than speaking about terrorism on the one hand and anti-terrorism on the other, I suggest one should speak about anti-terrorism with the anti-bracketed. To understand this anti-terrorism thing as a dispositif as defined by Foucault, that is, as a radically heterogeneous assemblage, both discursive and not discursive, which develops in response to an emergency. In this perspective, the anti-terrorist dispositif is to be understood as a production of political modernity itself, in order for it to renew the particular way in which it had made violence a problem, as well as the historical means by which it had come to deal with violence, basically by turning violence against itself. The violence of states against each other in war, and the violence of states against their subject through law enforcement activities. In other words, the anti-terrorism dispositif is a site radically immanent in political modernity, and where political modernity mutates into a new regime of limits, one that is no longer primarily articulated around the spatial division between the inside and the outside, but around the temporal division between actual violence and its very potentiality. Thank you.